Fala pessoal, eu vou fazer um pequeno react desse vídeo aqui que colocaram no grupo de política. Vamos primeiro ver o que diz o vídeo aqui, ó. Lula foi perguntado, ele deu uma entrevista para uma rádio de Minas Gerais sobre essa intenção de voto aí do público evangélico. Essa gravação ela teve um probleminha ali na transmissão, mas de qualquer maneira a gente conseguiu captar o áudio do que disse o ex-presidente Lula na resposta dele. Vamos ouvir. Eu não sou candidato de uma facção religiosa. Eu não sou candidato de uma facção religiosa. Ô Lula. Então vocês viram que o Lula falou que não é candidato de uma facção religiosa, e esse pastor Cavalcante, que é candidato a deputado federal, diz o seguinte, ó. Quando você chama a igreja de facção, você está fazendo um grande afronta ao povo de Deus. Nabucodonosor era maior do que você. Desceu do palácio, comeu capim por 7 anos. E você já desceu do palácio. Só falta comer capim, porque burro você já é. Então pessoal, vocês viram? O pastor falou que o Lula é burro e que ele está ofendendo as igrejas por chamar de facção. Na verdade, pessoal, quem eu acho que não tem muito conhecimento das coisas é o pastor, né? Porque o termo facção, aqui ó, facção, segundo o dicionário, ó, é uma expedição militar ou feito de armas heróico, é o primeiro significado. E o segundo significado é grupo de indivíduos partidários de uma mesma causa, aqui ó, em oposição a outros grupos. Por exemplo, os evangélicos são um grupo partidário de uma causa religiosa em oposição a um grupo católico. Então é uma facção. Tudo bem que o termo não seria o ideal, né? Eu usaria, por exemplo, segmento, ou, por exemplo, uma denominação religiosa, mas o termo em si se aplica perfeitamente. O que esse pastor do vídeo não sabe é que facção não é um termo pejorativo, como a gente tem em português. É porque, como ele é muito usado para facções criminosas, como, por exemplo, o PCC está em guerra com o Comando Vermelho. São duas facções criminosas. Mas não quer dizer que o termo seja pejorativo. Eu posso usar para outros conceitos, por exemplo, a Igreja Católica está em oposição à Igreja Evangélica. São duas facções diferentes, porque aí se aplica exatamente aqui o termo. No Império Romano, as facções formavam-se entre os lutadores de circo e seus respectivos torcedores, viu? Duas facções. Mais tarde, formaram-se entre diversos grupos da cidade e do campo que rivalizavam entre si, ou seja, quem morava na cidade era uma facção e quem morava no campo era outra facção, e não eram criminosos. Na modernidade, o termo passou a designar especialmente cada grupo antagônico que disputa supremacia política. Então são grupos que se antagonizam. Então, não seria o termo ideal, se eu fosse o Lula não usaria esse termo, mas o termo se encaixa perfeitamente. É porque no português moderno a gente tem aquela impressão de que facção se refere a algo criminoso, e não é. Tá, pastor? Então antes do senhor chamar alguém de burro, o senhor devia primeiro comprar um dicionário e ver o que significa o termo. Porque o Lula está dizendo basicamente o seguinte: eu não vou governar só para um segmento religioso, eu vou governar para todos. Católicos, ateus, agnósticos, judeus, pais de santo, etc. E só para aproveitar também para mostrar para vocês, pessoal, já que eu estou falando disso aqui nesse vídeo, que o Lula foi o governo dele, quem quiser pode pesquisar aí, que sancionou a lei de liberdade religiosa. Porque atualmente os bolsonaristas estão espalhando por aí. Eu até fiz uma brincadeirinha lá no outro canal, né? De que o Lula vai fechar igrejas. Na verdade não, quando o Lula foi presidente, ele criou a lei de liberdade religiosa e a liberdade de criar igreja. Inclusive foi no governo do Lula que ele criou a Marcha para Jesus, que ele sancionou. Vocês sabiam disso? Tem até vídeo por aí. Então quem quiser dar uma pesquisada aí, aqui está a lei, ó. Para quem quiser só dar uma pesquisada no Google, ó. É a lei número 10.825, de 22 de dezembro de 2003, do primeiro ano que o Lula foi presidente, do primeiro mandato dele. É a lei de liberdade religiosa e ele também sancionou a Marcha para Jesus, tá? E esses mesmos pastores que hoje estão fazendo videozinhos que nem esse pastor aqui do vídeo, a maioria deles, eu não sei esse daqui que eu não conheço, mas a maioria deles estava com o PT. Tanto que quando o Lula sancionou a lei de liberdade religiosa, no vídeo você vê lá o Magno Malta, o pastor Feliciano. O pastor Feliciano já pediu votos para Dilma, para o PT. Eles estavam com o PT até o PT começar a cair. Depois que o PT começou a cair, foi aí que eles descobriram que o PT é um partido de esquerda, que o PT defende pautas de esquerda, como por exemplo o aborto, descriminalização de drogas, casamento civil entre homossexuais, etc, etc, etc. Foi só o PT começar a cair que eles perceberam isso e mudaram de lado. E agora eu aposto que se o PT voltar ao poder, rapidinho o Espírito Santo vai dar uma bagunçada aí na mente deles, eles vão novamente, pela iluminação do Espírito Santo, perceber que o PT é um partido ideal porque é a favor dos pobres. Porque esse pessoal, eles não estão aí por ideologia, comunismo, socialismo, capitalismo, nada disso. Eles estão lá só para tirar vantagem. Fiel no Brasil é moeda de troca. Querem ganhar as eleições? Ganhem, mas ganhem sem mentiras e sem distorcer o que os outros falam. E sem usar a palavra de Deus, porque no Brasil o fiel
é muito usado como moeda de troca, ok? Então é isso aí, pessoal, só um reactzinho aqui. Obrigado por ter assistido, paz a todos.